Queridas irmãs, queridos irmãos, povo de Deus, estamos iniciando o nosso culto deste domingo, dia 7 de junho de 2020, nessa época de contingência, nessa época da pandemia. Estamos isolados, mas estamos juntos como povo de Deus para celebrar o Deus eterno, o Deus da vida, o Deus da nossa salvação. Vamos ler no início deste culto o salmo tão antigo, mas tão presente, aquele salmo, o salmo 46, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, um cântico. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavra do Senhor. O Deus que está conosco, e nós aqui em adoração estamos como povo de Deus, juntos, irmanados, para celebrar o Deus Trino. Domingo que passou foi o domingo da Trindade no calendário cristão. E nós vamos então entoar este hino que fala do povo congregado diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hino número 13, Eterno Pai, teu povo congregado. Jesus, aos teus pés benditos sentados, e ensina-nos, Espírito Divino. Cantemos. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo, livre, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor.
os teus, Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Oremos ao Senhor. Deus eterno, estamos reunidos aqui diante da presença excelsa e santíssima do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agradecemos o privilégio de cultuarmos ao Senhor, reunidos, embora em locais distintos, diferentes, longe aqui do nosso templo, construção, prédio físico, mas juntos, adorando ao Senhor nesta manhã de domingo. Receba, ó Deus, a adoração ao Senhor mesmo, único Deus a quem queremos e devemos adorar. Pai, Filho e Espírito Santo, em Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz assim, no capítulo 6 do livro de Gênesis: como foram se multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Diante de uma geração perversa, onde a maldade do homem se havia multiplicado na terra, havia um que Deus encontrou justo, porque Deus mesmo o havia chamado e justificado. Nós estamos aqui diante do pecado da raça humana, do meu e do seu pecado. E queremos nesse momento orar, pedindo que Deus nos perdoe e nos abençoe como arrependidos que somos. Nessa época de pandemia, quando a maioria de nós tem ficado em casa para se cuidar, temos tantas pessoas com dificuldade de saber o que fazer com o tempo. E é interessante que essa preocupação é antiga. Veja só esse soneto do Frei Antônio das Chagas, um português que viveu no século XVII. Deus pede hoje estrita conta do seu tempo. E eu, do meu tempo, dar-lhe conta.
Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado, e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta, e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, se não der tempo. Pois é, o que estamos fazendo nessa época? Vamos colocar-nos diante de Deus nesse sentimento de busca do perdão, porque como raça humana temos pecado diante do Senhor. Se nós buscamos o perdão divino, é importante sabermos o que a Escritura Sagrada nos diz para aquele que busca o perdão divino. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. O povo de Deus tem recebido o perdão divino. Palavra do Senhor para nós. Eu li na Epístola de Paulo aos Romanos, versículo 1, esta palavra de perdão. E nesse mesmo capítulo, há essas palavras, mais ao final do capítulo, no versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós somos chamados a interceder, e nem sempre sabemos fazer isso, mas devemos ter certeza de que o Espírito Divino intercede por nós. E diz o texto bíblico, com gemidos inexprimíveis. Nessa certeza, vamos orar ao Deus eterno por nós, pelo nosso povo, pela nossa nação. Oremos ao Senhor. Deus eterno, colocamos diante do Senhor a vida de cada um de nós, a vida da população que mora em Americana, a vida da sociedade brasileira como um todo, nesse período de dificuldades, nesse período de drama, de dores. Pedimos, ó Deus, que abençoe-nos, que nos capacite a viver e a vencer esse período debaixo da sua graça. Abençoe o nosso povo. Nós oramos não porque nós saibamos orar ou porque tenhamos poder em nós mesmos, mas porque cremos que o Senhor mesmo está conosco e o seu próprio Espírito intercede por nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais este hino, ouvir um coral cantando este hino, que é o número 4 do nosso inário, Culto à Trindade. Deus está no templo, Cristo está no templo, o Espírito Santo está no templo, são as 3 estrofes deste hino. Templo é o povo de Deus, que cultua, porque foi chamado por Deus para isso, não o prédio, a construção. Então, cada um, onde está agora, juntos, irmanados, constitui o templo de Deus.
Deus está no templo. Estamos fazendo o nosso culto à Trindade. Nós vamos agora abrir a Escritura Sagrada, mais uma vez, ainda no livro de Romanos, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, onde nós já lemos 2 versículos, e vamos ler agora do versículo 12 até o versículo 17 desta epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Palavra do Senhor para a nossa meditação e para a nossa edificação. Nós suplicamos que o Senhor da Igreja, Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, aplique esta palavra ao meu e ao seu coração. Domingo passado eu já fiz referência a isto e cantamos 2 hinos que fazem referência à Trindade. É uma das doutrinas, um dos dogmas fundamentais da fé cristã, de toda a história do cristianismo. Desde os primeiros teólogos nós temos uma preocupação em explicar, em esclarecer, em informar a igreja da forma mais clara, mais objetiva, toda a profundidade do dogma trinitário. Na realidade, nós não temos um texto na Bíblia onde o dogma da Trindade esteja tão bem expresso, objetivamente declarado, mas temos alguns textos nos quais a Trindade de alguma forma aparece e pode, a partir disso, trazer ensinos preciosos para nós. Este é um dos textos. Nós temos aqui nesses versículos do capítulo 8, desse texto maravilhoso do apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos, bem claramente, quando ele fala do Espírito Santo, fala de Deus Pai e fala também de Jesus Cristo. Então nós temos as 3 pessoas aqui da Trindade sendo apresentadas, mas não são apresentadas aqui como um dogma seco, como uma doutrina fechada, inacabada, no sentido de que pronto, é isso, são 3, é muito mais do que isso. Na realidade, o dogma da Trindade parece muito mais falar do mistério que é Deus, falar de um Deus inefável, falar de um Deus, vamos dizer assim, infalável, falar daquele que nós não podemos ter palavras para exprimir, falar de um modo misterioso, não mágico, mas misterioso, daquele mistério que se encontra conosco, daquele ser que é tão grande, que é tão alto, que está tão além de mim e de você, que está tão além do nosso entendimento curto, parco, grosseiro. A Trindade é um dogma para explicar esse Deus inexplicável, não de forma racional, mas para dizer que esse Deus tem agido em nosso benefício, que esse Deus está presente com o ser humano aos quais ele ama. Nesta época de contingência, nova normalidade, como alguns têm dito, nesse período da pandemia, um período de discórdias no Brasil e em outras partes do mundo, nós cristãos não podemos abrir mão do Deus Trino
mas não um Deus trino que está isolado lá no céu, mas aquele que se torna presente na vida daqueles a quem Ele mesmo ama. Vejamos como que esse texto nos informa a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente, o texto fala do Pai e fala uma coisa interessante aqui no versículo 14, diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. São filhos de Deus. E repete no versículo 16, que o Espírito testifica conosco, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. No versículo 17 vai enfatizar esta filiação, dizendo que como filhos nós então somos herdeiros. Somos filhos de Deus. Deus é Pai. E é interessante pensarmos aqui como que Deus é Pai duas vezes. Ele é nosso Pai duas vezes. Ele é nosso Pai porque Ele é o Criador de todas as coisas. As coisas que existem, o universo que existe, existe porque Deus criou. Porque Deus pensou em seu próprio coração e o criou. E Ele é nosso Pai duas vezes, porque em Jesus Cristo, através do Santo Espírito, Ele nos adota agora como filho. Então, somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai e é de forma dobrada. Quando Deus criou todas as coisas, há uma coisa importante, interessante no relato da criação, e nós devemos perceber isso, é que toda a ação divina em criar é uma ação divina amorosa. Deus cria porque Ele ama. Eu já tive a oportunidade de fazer referência a isto em alguma mensagem aqui na igreja. Parece que Deus, não cabendo em si mesmo de tanto amor, lembra que a própria Escritura vai dizer que Deus é amor, é a essência de Deus, é amor. E não cabendo em si de tanto amor, Deus então, como que numa explosão para fora de si, explosão de amor, cria todas as coisas. Todas as coisas são frutos do amor de Deus. Você e eu somos frutos do amor de Deus. Então, quando Deus cria, Ele cria porque ama. E quando em Jesus Cristo Ele nos adota novamente como filhos, Ele faz isso também porque ama. Certamente os irmãos e as irmãs se lembram de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama. E porque Ele ama, Ele nos chama de filhos. E porque Ele ama, nós podemos, como filhos, falar amistosamente, filialmente com Ele, chamando de Abba, Abba, Pai, como aparece aqui no versículo 15. É uma expressão muito interessante, provavelmente tirada do aramaico, que era a língua que Jesus falou na época que esteve na terra, e o grego tira essa expressão do aramaico que tem uma ideia de amor filial, uma ideia muito amistosa daquele filho que é muito amigo do pai e sabe que o pai é seu amigo também, sabe que o pai ama esse filho. Então, esse filho, sabendo que pode receber a qualquer momento o abraço do pai, chama de Abba. Alguma coisa como paizinho ou algo assim. É diante desse Deus, Pai,
Deus Trino que é Pai que nós estamos. Os irmãos certamente vão se lembrar do Salmo 131, talvez as irmãs até mais ainda do que os irmãos, porque ali é uma figura feminina, uma figura materna. Deus é apresentado ali como a relação entre Deus e seus filhos, como aquela mãe que acalenta, que segura, que recebe o filho no seu colo e faz o filho sossegar. Na Trindade, o Pai não é aquele Pai distante, aquele que ficou longe, aquele que criou e foi embora. Não, é um Pai que nos recebe, um Pai com o qual nós podemos tratar cara a cara, pessoalmente, chamar Abba, chamar meu Pai, sentar em seu colo, receber o seu abraço. Ah, quanto nós precisamos disso nessa época, deste Pai que nos abraça, como eu preciso disso, desse Pai que me acalenta na hora difícil, na hora do drama, nesse período que estamos vivendo, separado uns dos outros. O Deus Trino, esse dogma, vem nos dizer que o Pai é esse Pai que cuida, que ampara, que consola, que abraça. Esse é o Pai. Mas o dogma da Trindade tem a segunda pessoa da Trindade, tem o Filho, e diz aqui no versículo 17, há uma menção de que aqueles que agora então são filhos do Pai eterno, são co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Olha que interessante, esse versículo 17 está chamando a nossa atenção de que se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é como aquele irmão mais velho, é como aquele irmão que é também amigo. Certamente, você que me ouve, vai se lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, registradas lá em João, no capítulo 15. Eu já não chamo vocês de servos, vocês agora são meus amigos. É assim. Jesus, o nosso irmão mais velho, o meu irmão, o seu irmão, aquele com o qual nós somos co-herdeiros da graça, do reino dos céus, das promessas eternas de Deus, é aquele que se faz nosso amigo, aquele que é companhia, aquele que é ouvido quando precisamos. Não é isso que é amigo? Amigo não é aquele que serve de companhia. E curioso, preste atenção nos seus bons amigos, nos seus grandes amigos. Seus melhores amigos são aqueles com os quais você pode estar junto, sem sequer trocar uma palavra, porque você sabe que é amado por esse amigo, sabe também que esse amigo reconhece o seu amor por ele, e sabe que a presença do outro já é suficiente. Aliás, vai até mais longe, até sem a presença do amigo, nós sabemos que ele está presente. Nós sabemos que ele está conosco. É isso. Jesus, a segunda pessoa da Trindade aqui, não é apenas aquele que é o Senhor soberano, não é apenas aquele que é rei, não é apenas aquele que criou todas as coisas, como diz Hebreus, e são todas verdades essas, mas a Trindade é um dogma para falar também que Jesus, a segunda pessoa, o Filho, é aquele que é amigo, é o irmão mais velho que é companheiro,
É o irmão mais velho que ouve se eu precisar de um ouvido. É o irmão mais velho que vai me abraçar, vai me acompanhar. Você se lembra daquela história de Jesus caminhando com os seus amigos no caminho de Emaús? Ora, aquelas pessoas nem perceberam que era Jesus, nem reconheceram que era Jesus durante a caminhada. Só ao final da caminhada é que elas compreenderam, perceberam, os olhos foram abertos e falaram: era o nosso amigo que estava ali, o Senhor dos senhores, Ele estava ali comigo. Jesus é aquele que caminha conosco, caminha com você, caminha comigo, em todo e em qualquer momento, em toda e em qualquer circunstância. Mesmo que nós não percebamos, não sintamos racionalmente, mesmo quando nós estejamos abatidos, fracos, com as pernas dobrando, com as costas se curvando diante do peso, diante da dor, e parece que não tem ninguém conosco, mas tem Jesus, o Logos, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade. Sim, é o amigo que está conosco, que não nos olha como inferiores, como escravos, mas como amigo de quem Ele é companhia, de quem pessoas que Ele ama e que quer estar junto e está sempre. Nessa época em que, por causa das dificuldades que o mundo está vivendo, os países do globo vivem, o Brasil especificamente vive, as famílias estão vivendo, pode ser que lá no isolamento chegue um momento que nós não percebamos essa presença. Mas o fato de você não perceber não significa, isso é maravilhoso, não significa que Jesus não esteja ali ao seu lado, que Ele não possa dar o ombro para você. Essa é a doutrina da Trindade, do Pai, que se faz nosso Pai duas vezes, do Filho, que pelo Pai é feito nosso irmão mais velho, e é a nossa companhia amigável na nossa caminhada. E a doutrina da Trindade, obviamente, tem a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Aqui, a palavra e a ideia que mais aparece aqui é exatamente a do Espírito. Diz que o Espírito é vida. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O Espírito Santo na vida do ser humano é isso, é vida que se renova, é vida abundante, é vida eterna. Não é vida que escraviza, diz o versículo 15, não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. O Espírito Santo de Deus não é espírito de medo, não é espírito de escravidão, não é espírito de morte, é espírito de vida. Quando nós vemos lá o relato da criação em Gênesis, capítulo 1, e o texto bíblico vai dizer que quando Deus criava todas as coisas, Ele criava pela palavra, ia falando, isto é, saía um sopro da boca do Pai, ia criando todas as coisas. E quando fala do ser humano, da criação do ser humano, fala que depois de ter, vamos dizer assim, construído a carcaça do ser humano, Deus então chega junto do ser humano e sopra o fôlego de vida. O Espírito Santo no mundo é esse sopro cálido que se traduz em vida, que renova, que tira da morte,
que tira da dor, que tira do abatimento. Se os irmãos se lembrarem de Atos capítulo 2, diz que a igreja estava reunida e de repente apareceram como que línguas de fogo. E ali foi a igreja então batizada pelo Espírito Santo para cumprir o seu papel, a sua tarefa. É uma outra imagem muito interessante. O Espírito Santo é fogo, no bom sentido. O Espírito Santo é o fogo que aquece o coração. Nessa época de distanciamento, quando eu estou distante de você, eu não posso olhar para você presencialmente. Quando esse distanciamento dos familiares parece que pode ir gelando o nosso interior, enrijecendo o nosso coração, a gente começa a sentir esse abatimento do frio interno. O Espírito Santo é aquele que certamente pode aquecer o coração, porque ele está presente na vida do cristão. O Espírito Santo, Jesus Cristo disse lá em João, os irmãos, as irmãs se lembram, João 14, do Consolador. Jesus Cristo, em outro momento, sopra nos discípulos e fala: eu dou para vocês o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo diz aqui também que é aquele que guia, diz no versículo 14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se nós estivermos nos sentindo desnorteados, abatidos, coração ficando gelado eventualmente, no tempo que estamos vivendo, saibamos que o Espírito Santo aquece o coração, o Espírito Santo guia as nossas vidas, o Espírito Santo mostra o caminho, o Espírito Santo é aquele que conforta e que consola. O Espírito Santo é Deus que caminha conosco. O Espírito Santo é o Pai que caminha conosco. É o Filho que caminha conosco no nosso dia a dia. O dogma da Trindade não pode ser apenas esse dogma frio do número 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Que está certo pensar nisso como doutrina para nos ajudar a pensar naquilo que é o correto entendimento da Escritura, mas ele vai mais longe do que isso, porque o Deus Trino é o Deus que está conosco como Pai, 2 vezes Pai, porque me criou e porque me salvou em Jesus Cristo. O dogma da Trindade nos ensina que o Filho é aquele que é companheiro, que é amigo, não nos olha como inferiores, não nos olha como escravos, mas como amigo, como o irmão mais velho que ampara o irmão mais novo, que é companhia na jornada. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o sopro de vida do Pai e do Filho. É um sopro que aquece, é um sopro que revigora, é um sopro que consola, é uma presença que é guia nas horas mais difíceis. Ora, nós vamos passar pelos momentos mais difíceis. Estamos passando agora. Vamos pensar na Trindade, e vamos pensar na Trindade também à luz do Salmo 23, quando diz que, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu mesmo, nas últimas semanas, tenho vários amigos que passaram pelo vale da sombra da morte, com pai, mãe, sogra, sogro, falecendo
por causa dessa enfermidade da Covid. Nós não estamos livres disso. A providência de Deus, essa doutrina da providência da Trindade, não é no sentido do destino, como os pagãos acreditavam na antiguidade, que tem um destino marcado, que é pessimista, negativo, que vamos ser levados para um buraco. A doutrina da providência é para falar que esse Deus trino, ele nos acompanha mesmo no vale da sombra da morte. Como um pai que nos adota, é pai porque cria e porque adota, por nos amar. Como um filho que é companhia constante na nossa jornada. Como Espírito, que é aquele sopro que alimenta a nossa alma, que aquece o nosso interior, que guia a nossa jornada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está comigo e com você em nossa vida, em nossa jornada, agora e sempre, até o fim dos tempos e mais, depois do fim dos tempos, na eternidade, no reino eterno do próprio Pai, Filho e Espírito Santo, como diz a Escritura, o reino de Deus, o reino do Filho. Vamos lembrar mais uma vez essa doutrina da Trindade com um hino para nós encerrarmos o nosso culto, que é o hino 111, e que lembra essa verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo conosco. Diz: comigo estás, ó Deus, mesmo que a noite venha, as trevas cresçam e o temor também, eu tenho socorro. Depois lembra o Filho: vem revelar a mim, Divino Mestre, e fala do Consolador, o Espírito de Deus também. Deus está conosco. Comunhão divina, comunhão com Deus. Hino 111. Comunhão divina. Comigo estás, ó Deus, a noite vem.
Uma antiga bênção diz assim: que o caminho seja brando aos teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, e que nós nos vejamos. Que Deus te guarde e nos guarde na palma de sua mão. Povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno, a comunhão e as consolações do Santo Espírito Divino, sejam com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.